Vamos ao nosso tema de hoje. Chega! É hora de virar a página. Difícil, hein? Tem um momento na vida, ou alguns momentos na vida da gente, que a gente precisa bater a mão na mesa e dizer: chega, chega. Isso aconteceu com Paulo, que ele acabou se cansando dessa resistência contínua que os judeus tinham com ele, e sempre lhe causavam problemas. Se vocês viram as últimas mensagens, toda cidade que ele passava, lá vinham os judeus causando problemas contra ele o tempo todo, e ele ainda assim insistindo com esse povo. Ou Paulo disse isso devido à resistência deles, ou ele percebeu algo que talvez ele não queria perceber, que esse não era o dom dele, que ele era um apóstolo não somente para os gentios, mas talvez especialmente aos gentios, de que a linguagem dele talvez já estivesse num outro momento da vida dele mudando, e ele não conseguia mais ter essa conexão que ele talvez tivesse antes com os judeus. Algumas vezes, irmãos, nós, trazendo já para nós ficamos insistindo com coisas que não são para nós, e a gente tem que acordar para essa realidade da vida da gente, coisas que por um tempo foram, mas agora não são mais. Então tem um momento que a gente precisa saber qual é a hora de virar a página. Eu vou ler o texto bíblico com vocês, é um texto longo, em Atos capítulo 18, e eu convido você a acompanhar comigo. Hoje eu vou ler pela Nova Versão Internacional. Se você quiser, os textos estarão aqui nas telas também, para você nos acompanhar. Diz assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, que era o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Detalhe: Cláudio César também deu tapa na mesa e falou: chega, não aguento mais esses judeus. Continuando, Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Silas e Timóteo trouxeram uma oferta para Paulo, de modo que ele não precisava mais trabalhar para poder se sustentar, e ele dedicou toda a semana para a pregação, já que anteriormente ele fazia isso apenas aos sábados. Continuando, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, o Messias. Opondo-se a eles e lançando maldições, opondo-se eles e lançando maldições, ou seja, os judeus contra Paulo, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre vocês mesmos seu próprio sangue. É uma expressão entre os judeus que seria mais ou menos o seguinte: se virem vocês com seus problemas. Eu estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios, o povo não judeu. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou para Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado,
pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Uma boa notícia para Paulo, porque cada cidade que ele ia, jogava ele na prisão e apanhava para caramba. Então ele falou, ele continua lá. Tanto que o texto continua dizendo, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, ou seja, a maior autoridade romana naquele lugar, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei dos judeus. Quando Paulo ia começar a falar em sua defesa, Gálio disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolva o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Toma. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. É interessante que esse Sóstenes, que já era o segundo chefe da sinagoga, lembra que o primeiro tinha se convertido, agora era esse. Eles bateram no cara, talvez por ele não ter feito uma boa politicagem com Roma para condenar Paulo, e consideraram ele o culpado disso tudo. Só que, sabe o que você vai ver adiante? Não aqui hoje, no texto de hoje, mas esse Sóstenes acaba se convertendo e se torna, inclusive, um grande auxiliar para Paulo. E a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, Sóstenes é um dos que escrevem junto ali também. Mas, continuando aqui. Espancaram diante do tribunal, mas Gálio não demonstrou nenhuma preocupação com isso, ou seja, Roma não estava nem aí. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Até aí a leitura, palavra do Senhor para nós. Deixa eu mostrar um pouquinho, algumas imagens, para vocês entenderem melhor aqui a questão da cidade de Corinto. Esse é um mapa que te orienta um pouquinho dos lugares que nós falamos. Paulo havia saído lá de Troade, navegou ali até Neápolis, subiu para Filipos, onde ele é colocado na prisão com Silas. Depois ele navega, passa por Anfípolis e ali a Polônia, e chega até Tessalônica, onde também a igreja surge naquele lugar, e tem 2 cartas escritas para essa igreja. Inclusive Filipos tem uma carta escrita para aquela igreja. Depois ele vai para Bereia, aí ele navega até Atenas. Atenas ele prega lá, que estudamos isso domingo passado, e agora nesse dia estamos aqui em Corinto. Cencreia é a cidade, é o porto de Corinto, que depois vira uma cidade, um vilarejo, mas é o porto de Corinto, e ali então a cidade de Corinto. Trocando as telas. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui, ela está um pouco para baixo aqui, vocês notam que tem um morro muito alto ali. Lá no alto do morro, vocês vão ver hoje na mensagem, existe um lugar que é a Acrocorinto, né, que seria a Acrópolis de Corinto. Acrópolis é cidade alta. Tem lá então a cidade alta, e agora a vista lá da cidade alta, vendo a cidade baixa, que é onde estava a maior parte de Corinto. Aqui dá para vocês terem uma ideia no meio de Corinto como é. As mulheres que ficavam espalhadas em Corinto como prostitutas, depois eu explico isso melhor. Dá uma olhadinha, para um pouquinho essa tela, porque eu vou mostrar algo. Vocês percebem como tem várias coberturas aqui, não é? Eles usavam muito essas coberturas de lonas. Essas são as tendas que você vê que Paulo trabalhava fazendo.
Quando a gente lê que Paulo fazia tendas, a gente pensa que é barraca de camping, não é? Essa é a nossa ideia hoje. Mas naquele tempo se usavam muito essas coberturas, principalmente nessa região, aliás, em toda a Grécia, mas principalmente nessa região aqui de Corinto. Ali, novamente, você tem uma visão da Acro-Corinto lá em cima. Mais um detalhezinho. Aqui você tem o templo de Apolo, à sua direita embaixo, e lá em cima você tem o templo de Afrodite. Então, a cidade tinha também muitos desses cultos, mas essa era a característica de Corinto. Outro detalhe, você vê muitas lonas, assim como faixas grandes. Então, essa área decorativa também era no que Paulo estava trabalhando. Corinto, ela era uma importante cidade ali, era uma cidade portuária, e ela era o melhor porto da região. No mapa, quando você vai ligar o oeste ao ocidente, o leste ao ocidente, você precisa passar por ali, porque Corinto era como se fosse um istmo, um lugar muito curto. Só para vocês terem uma ideia, os navegantes, os navios, achavam melhor aportar em Corinto, pagar para que as pessoas transportassem o navio por 6 quilômetros por terra, para chegar do outro lado do mar, no outro mar, vamos colocar assim, e seguir viagem sentido a Roma, do que dar a volta todinha ali pelo Peloponeso, sul da Grécia, porque ali seria mais 400 quilômetros de navegação, no lugar onde tinha muito tufão, tinha muitos ventos fortes, muitos naufrágios, então eles preferiam fazer isso. Agora, isso tudo tinha imposto. Então, Corinto se tornou uma cidade rica, porque muita gente passava por ali. Outra coisa, quando chegava o inverno, não dava para navegar naquelas regiões. Os ventos eram muito fortes e tudo mais, tinham muitos naufrágios. Então, quando eles navegavam o tempo todo, os viajantes e tudo mais, procuravam uma boa cidade para ficar, porque teriam que ficar 3 meses hospedados e vivendo nessa cidade. E Corinto era a principal, que era vista tanto pelos vendedores quanto pelos navegantes, um lugar para ficar. Corinto era muito famosa por sua prostituição. Motivos deles eram vários. Por exemplo, imagina aqueles viajantes, meses e meses, atravessando o deserto, isso, aquilo, ou mares, e quando chegavam nesse lugar, tinham que ficar 3 meses por ali. Então, tinha-se ali a prostituição, e a prostituição ela era vista como fonte de renda para a cidade. Ela era defendida e protegida pelos governantes, gerava turismo, gerava comércio, lucro, influência inclusive em outros lugares. Então eles olhavam a prostituição como uma profissão, como algo que gerava renda e público para a cidade. Na Cidade Baixa, que vocês viram comigo, tinham as que eram chamadas as pornai, que eram as prostitutas comuns. E tinha um bairro, inclusive, dedicado exclusivamente a isso. Normalmente elas eram escravas, elas eram propriedades de um homem, que hoje a gente chama de cafetão, que é um agenciador dessas mulheres. É assim que ele ganhava dinheiro, mas ele também pagava impostos para o governo. Inclusive, não era uma profissão mal vista, era uma profissão que o cara podia muito bem em público dizer que ele era aquilo. Já na Acrópole, lá naquela cidade alta que eu lhes mostrei, chamado Acro-Corinto, ficavam as heteras. As heteras eram prostitutas de luxo. Elas não eram somente prostitutas, mas elas também eram acompanhantes de festa, elas tinham boa educação, normalmente falavam mais de uma língua. Teve até uma prostituta que foi dessas heteras, que foi muito conhecida na época, chamada Aspasia. Essa mulher, ela acabou se casando com Péricles, que era, vamos dizer assim, é um dos pais da democracia lá em Atenas. Alguns chegaram ao ponto de dizer que ela mandava mais do que ele lá na cidade de Atenas. Haviam também as sacerdotisas de Afrodite, lá no Acro-Corinto, lá em cima. Elas cultuavam a Afrodite, que era a deusa do sexo, da beleza feminina e da libido, praticando o sexo. E dessa maneira
elas passavam, entre aspas, conhecimento, não é, para os seus súditos através do sexo. O dinheiro arrecadado dessa sacerdotisa é que eram feita a manutenção delas e daquele templo de Afrodite. Alguns historiadores chegam a dizer que existiam algo em torno de 1000 prostitutas naquele lugar. Agora, nós estamos falando de uma cidade que talvez tivesse, de moradores locais mesmo, alguma coisa entre 20.000 pessoas apenas. Então, dá para vocês verem como era forte isso lá. O comércio da cidade também era muito forte, porque por ela ser uma cidade portuária, terem 2 portos importantes, era uma cidade rica e especializada em decorações para navios, roupas, tinturas, cerâmica. Muitos navegantes paravam ali para comprar seus presentes e levar para outros lugares. Os comerciantes reabasteciam suas malas de mercadoria. Corinto não era somente cidade portuária, ela era meio caminho entre 2 grandes populações da Grécia hoje, né? Naquele tempo não era chamado assim, que seria Atenas e Esparta. Entre os dois estava ali Corinto. Corinto ela era praticamente a cidade da moda, seria uma Milão dos nossos dias, né? Só que naquele tempo, uma Milão daquele tempo. Os coríntios se vestiam muito bem, tinham comércio forte de bijuterias feitas de bronzes e outras pedras, inclusive não só as mulheres usavam as bijuterias, como os homens também. Deu para vocês terem uma ideia dessa questão toda. Como se isso não bastasse, lembra que eu lhes mostrei o templo de Apolo? Apolo era o deus grego da beleza, era o deus grego da arte e também da beleza masculina. Então, dá para notar que a mentalidade inteira daquela sociedade era voltada para isso. Quando eu vejo tudo isso e vi cenas representadas do que seria Corinto naquele tempo, eu admiro ainda mais o Paulo. Como é que ele consegue iniciar e dar continuidade a uma das maiores igrejas do primeiro século, que foi a igreja na cidade de Corinto. Quando Paulo chega lá em Corinto, ele faz amizade com um casal, Priscila e Áquila. O imperador Cláudio César, tinha expulsado os judeus de Roma. Roma não gostava de briga, não gostava de tumulto, de brigas, de motins, e os judeus viviam causando isso nas cidades, visto as anteriores mensagens que vocês tiveram aqui comigo, onde eu vou mostrando o que eles fizeram, por exemplo, lá em Tessalônica, como que eles fizeram lá em Bereia e assim em outros lugares. Tem um escritor romano chamado Suetônio, que ele, contando a história desta época do imperador Cláudio, ele disse que havia muitos problemas entre os judeus por causa de um tal de Cresto. É assim que ele escreve. Possivelmente, todos os historiadores concordam que ele está falando de Cristo. Isso indica provavelmente um problema que havia na cidade entre judeus e cristãos. Cláudio não gosta disso e mandou expulsar todo mundo de lá, porque para ele era uma coisa só, judeus e cristãos. Paulo então se encontra com Priscila e Áquila, que certamente eram empresários deste ramo que eu lhes mostrei de tendas, já que eles estavam com trabalhos em Roma, tinham em Corinto, depois eles se mudam com Paulo para Éfeso. Ele era do Ponto, que era mais acima, então você nota que eles tinham empresários que tinham um comércio muito grande dessa área. Eles eram fabricantes de tendas, que seriam de coberturas, lonas, até mesmo velas para navio, e Paulo talvez até já os conhecesse, porque nós já estudamos aqui que provavelmente o pai de Paulo também fosse um empresário desta área. Se não, foi a profissão que os aproximou e Paulo foi trabalhar com eles por um tempo. E é aqui que Paulo começa a mudar a sua estratégia. Como vocês sabem, Paulo insistia sempre em chegar no lugar e ensinar nas sinagogas, mas em Corinto ele decidiu não mais se dirigir aos judeus.
Crispo, que era o chefe da sinagoga, tinha se convertido. Assim também muita gente. Paulo passa a se reunir com eles na casa de Tício Justo, que era muito próxima da sinagoga. E aí a coisa parecia que ia ficar feia para o lado de Paulo, porque os judeus, assim como nas outras cidades, haviam feito um motim e levaram Paulo para o tribunal. Mas Deus consolou Paulo, dizendo algo para ele. Em Atos 18, versículo 9, diz: Paulo, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Como vocês já sabem, Gálio, que era o procônsul da Acaia, deu uma bronca nos judeus, dizendo que se fosse algo grave ele resolveria, mas viu que era coisas lá das leis e das normas dele. Ele falou: vocês que se virem com a sua religião. Mas por que eu faço questão de destacar Gálio? Isso aqui é um momento importante na leitura do Novo Testamento, por uma razão. Existe uma inscrição dessas de registros de obras, não é? Que foi encontrada lá em Delfos, que Gálio era o procônsul da Acaia, e dá a data disso, que ele foi procônsul nos anos de 51 e 52, que equivale ao nosso ano de 51 e 52 depois de Cristo. Isso facilitou, porque agora nós sabemos a data em que Paulo estava em Corinto. No ano 51 ou no ano 52, Paulo chega na cidade de Corinto. A partir deste ponto, a gente começa a datar as outras cartas e os outros momentos do Novo Testamento. Mais adiante no texto fala que Paulo, em Cencreia, que é a cidade portuária, ou Porto Sul, ali de Corinto, Paulo raspou a cabeça por causa de um voto. Havia um voto entre os judeus, se um dia você quiser estudar sobre isso, está lá em Números capítulo 6, que é o voto do nazireado. Neste voto do nazireado, era um voto de separação para Deus, para cumprir uma missão divina. Neste voto, por exemplo, o homem não cortava o seu cabelo, ia deixando o seu cabelo crescido. Esse voto ele era feito quando, por exemplo, Deus tentava falar com o profeta não ouvia, o sacerdote estava longe de Deus, e você, como uma pessoa piedosa, buscava Deus, e Deus te chamou para uma missão, então você não raspava a sua cabeça, para que as pessoas também identificassem, toda vez que te vissem, falassem: este homem tem um voto com Deus, vamos saber o que é este voto. Então, por exemplo, Sansão tinha esse cabelo crescido, porque era o voto do nazireado. E quando se cortasse esse cabelo, então era o encerramento deste voto. Na lei judaica, e leis paralelas do próprio judaísmo, não das leis bíblicas, este voto sempre teria que ser encerrado em Jerusalém. Isso está lá no Talmud ou na Mishnah, não me lembro. Sempre tinha que ser encerrado em Jerusalém. E o texto cita isso para a gente. Paulo em Cencreia encerrou o voto. Talvez uma atitude de Paulo de: chega, já insisti demais com esse pessoal, e não vou também até Jerusalém para fazer, já vou fazer isso aqui. Seria mais ou menos isso. Paulo bateu a mão na mesa. Ele fez um abandono radical das práticas do judaísmo, que ele chegou de uma vez por todas falando: chega, porque ele estava o tempo todo se mantendo simpático aos judeus, e ele falou: agora eu vou me voltar somente para os gentios. Depois o texto termina mostrando que ele deixou Áquila e Priscila em Éfeso, que é o assunto da semana que vem. E aqui eu começo a trazer algumas coisas para nós que nós podemos observar nesse texto e tirar lições para nós. Queridos, assim como Paulo, algumas vezes nós ficamos insistindo em coisas que não são para nós, e que a gente precisa acordar para essa realidade que a situação mudou. Algumas vezes, insistir em algo deixa de ser uma demonstração de fé e passa a ser uma demonstração de teimosia ou de orgulho. A reação de Paulo, quando ele abandonou tudo isso, não foi de raiva. Assim como quando Jesus expulsou os cambistas,
que estava ali no templo, ele estava cheio daquilo que eu chamo de uma santa indignação. É uma indignação que exige de você mudança. E aí eu já trago direto uma coisa aqui para você. Tem alguma coisa na sua vida que você me ouvindo aqui hoje, começa a despertar em você este senso de mudança? Algumas vezes nós percebemos que essa mudança que nós queremos, ela tem que ser em nós. Preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tem hora que você precisa bater a mão na mesa, ou até eu diria, bater a mão no peito e dizer, vou mudar, chega. Mais ou menos assim, estou cheio de mim mesmo. Não aguento mais. Principalmente quando se refere a algumas coisas de caráter ou costumes que estão nos atrapalhando, como por exemplo a preguiça. Chega, estou preguiçoso demais. Estou com um problema no coração, eu sei que eu estou com um problema, mas não faço exercício, não faço caminhada, desse jeito eu vou morrer. Chega, vou fazer com ou sem vontade. Isso é que eu estou dizendo, bater a mão no peito, no que seria mão na mesa, né? Para dizer, chega, comigo mesmo. Chega, é hora de virar essa página. É hora de eu mudar alguma área na minha vida que eu preciso tomar uma atitude. Às vezes isso acontece dentro até do próprio casamento e de relacionamento. Chega de briguinha, chega de coisa, vamos sentar os dois, vamos conversar e vamos entender que nós somos agora adultos, que já passou 5, 7, 10, 15, 20 anos do casamento e que nós não somos mais aquelas pessoas que nós casamos. Nós não somos, nós mudamos, eu mudei, você mudou, vamos ser adulto. Não dá para a gente colocar no nosso casamento costumes e regras hoje daquelas que a gente tinha quando era recém-casado, porque mudou o tempo. Mudou os gostos, mudou a nossa maneira de se divertir, de ser, de falar. Algumas coisas têm que mudar. Chega. Tem gente, por exemplo, que está uma chupança nas suas finanças o tempo todo e só tirando dinheiro de você, tirando de você. Às vezes é filho que faz isso, às vezes é parente que faz isso. E tem uma hora que você tem que falar, chega. Está na hora de mudar, de tomar uma atitude. Isso também acontece às vezes no trabalho. Talvez você esteja insistindo com uma empresa que você está vendo que não, já mudou os tempos, aquele já não é mais o meio de ganho para você. Chega. Negócios são assim. Aí você fala, mas eu sou um excelente professor de datilografia. Querido, os tempos mudaram. Tem hora que a gente precisa ter essa indignação que exige mudança na gente. E esse incômodo, nem sempre ele vem da noite para o dia, ele vai crescendo, até que ele chega ao ponto do chega. É hora de virar a página. Tema de hoje. Paulo queria restaurar o povo judeu ao seu objetivo original, que era abençoar as nações. Se eles compreendessem que o Messias veio não para torná-los uma nação guerreira, mas uma nação espiritual, queria abençoar o mundo inteiro, eles fariam uma grande revolução, mas eles não queriam isso. Paulo então vira a página e começa uma nova etapa da sua vida. Aquele trecho que nós já lemos, eu quero relê-lo agora numa paráfrase. Em Atos capítulo 18, versículos 5 e 6, uma paráfrase chamada Bíblia a Mensagem. Olha como está o texto, diz assim: quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo teve condições de dedicar tempo integral à pregação e ao ensino, com o objetivo de persuadir os judeus de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Mas não obteve muito êxito. Eles entravam em discórdia e o contradiziam o tempo todo. Muito aborrecido, Paulo por fim se cansou deles e desistiu. Façam como quiserem. Vocês fizeram a cama, então deitem nela. De agora em diante, vou dedicar meu tempo às outras nações. Queridos, é preciso coragem para a gente reconhecer quando uma página é virada na vida da gente.
Algumas vezes, não é nem a gente que virou, alguém virou essa página para a gente. Quando, por exemplo, você é despedido de uma empresa, acorda, você não trabalha mais lá. Aquilo já não é mais para você. E você tem que olhar de uma outra maneira. Isso acontece quando pessoas te abandonam, pessoas te deixam, quando pessoas se separam de você. Tem coisas na vida da gente que cumpriram o seu papel, estabeleceram uma base por um tempo e acabou. Talvez alguns de vocês, até quando crianças, chegaram a ver isso. Alguns de vocês viram na vida dos filhos uns personagens que chegavam assim no final e diziam: é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tem hora que você tem que fazer isso. A vida mudou, as pessoas mudaram e você não se encaixa mais ali. E cumpriu o seu papel. E você tem que entender que o momento que você está vivendo não pode anular as coisas boas do passado. É como, por exemplo, um casal que se divorcia e fala: a pior coisa da minha vida é eu casar com essa pessoa. Como a pior coisa? Não nasceram filhos? E os filhos? Então foi bom aquela história, foi bom enquanto durou. Teve seu momento bom, teve aquilo, mas a situação mudou. Já não é mais a mesma hoje. Mas foi algo bom no passado. Vamos ver na Bíblia Sagrada, o tabernáculo. Deus disse detalhadamente como deveria ser feito o tabernáculo. Cadê o tabernáculo hoje? Acabou, gente. Se deteriorou. Era feito de tecidos, de madeira, tudo mais, se deteriorou, acabou. Não existe mais. A arca de Noé foi boa, muito boa para aqueles do tempo, mas acabou, se deteriorou. A própria arca da aliança, aquele objeto que eles levavam, que tinha os querubins ali em cima, que levavam para as guerras, que representou a presença de Deus, onde ela está hoje? Acabou. Algum país lá invadiu e derreteu o ouro e levou embora e não existe mais. Assim como o fruto morre para gerar a semente e nascer algo novo, assim também são esses ciclos da vida da gente. Nossa vida tem ciclos. E é sábio a gente entender quando esse ciclo já se completou e vai começar um ciclo novo. Nós não podemos desprezar o que cada tempo e cada ciclo chegou a produzir. Olha na Bíblia Sagrada, até mesmo o maná que era dado por Deus, aquele pão do céu que descia para o povo ali no deserto, na verdade uma pequena crosta que era feita ali com o orvalho, e aquilo era macio e dava para se comer. Deus mesmo orientou que era só para aquele dia. Se guardasse para o dia seguinte, ia apodrecer e cheirar mal, criar bicho. Não poderia, ele era para você pegar somente para aquele dia. Se você guardasse, se fosse guloso, quisesse para o dia seguinte, não dá para guardar. Quanta coisa já apodreceu na vida da gente, quando a gente tenta manter aquilo que deveria ser passageiro na vida da gente. Essas são lições que a gente tira desse texto. Eu vou apelar agora aqui para uma profecia do profeta Jeremias. Jeremias nos dá uma figura de linguagem muito interessante, eu vou explicá-la, mas ela se torna interessante quando a gente entende, que é Jeremias 48:11, que diz assim: Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Está falando aqui, na verdade, de um povoado. Como o vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio. Por isso, o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. O texto diz que Moabe não foi trocado de vasilha em vasilha. E por isso manteve o mesmo sabor, o que é negativo, tá? E também não teve o seu cheiro alterado, o que também é negativo. Eu te explico. Aqui está falando da produção de vinho. E a produção de vinho era assim: você colocava o vinho, depois de amassadas as uvas, a prensa, colocava numa vasilha e deixava lá por um bom tempo. O que acontecia é que nesse processo, lá no fundo, ficaria os resíduos, a borra do vinho.
Então, cuidadosamente, você trocava de uma vasilha para outra, para que a borra ficasse no fundo e aquele líquido da superfície fosse para uma outra vasilha e novamente iria decantar ali. Ou seja, para novamente tirar a borra dele. Isso iria mudando o cheiro do vinho, tornando mais gostoso, e o sabor do vinho, tornando o vinho mais saboroso. Então, é nesse processo de trocas de vasilhas que o gosto era mudado e se tornava um vinho mais agradável. Nós corremos o risco na nossa vida de ser deixado com seus resíduos, com a sua borra do vinho, não é? Se fosse deixado ali com a borra do vinho, se tornaria algo imprestável. E esse processo que produzia e ficava em cada vasilha, até que não tivesse mais resíduo algum, era o processo de purificação daquele vinho. O Senhor então fala que Moabe não permitiu que esse processo de mudança acontecesse consigo. O que pode representar aqui que Deus quer nos mudar de vasilha em vasilha. Cada época da nossa vida, há um tempo em que a gente precisa mudar de vasilha. É desconfortante, é algo incômodo, mas é vital se a gente quer ter o sabor certo, o cheiro certo, que é esse, usando o termo bíblico, que é o cheiro suave do conhecimento de Cristo, que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Essa mudança de vasilha são os momentos de crise que nós passamos. E esses momentos de crise são importantes. Se você, por exemplo, passou já por uma doença, por alguma situação médica que mexeu com a tua saúde, aquelas estou falando que talvez você viu ali a morte muito perto de você, e você passou esse momento da sua vida, você sabe que sua vida hoje é melhor do que antes, que dentro de você algumas coisas foram mudadas, que algumas borras da sua vida foram deixadas de lado. Minha esposa, por exemplo, conta que na experiência dela, da luta contra o câncer, ela conta que foi bom. Ela falou, eu abandonei um monte de coisas na minha vida que era um peso para mim. Uma das primeiras coisas que você abandona é gente chata. Você abandona os pesos da sua mochila, porque você fala, minha vida é tão curta que eu não vou gastar tempo com gente chata na minha vida. Essa mudança, são esses momentos de crise, de mudanças na nossa vida, e a nossa reação, ela é determinante para o que vai acontecer conosco nos próximos momentos da vida da gente. Irmão, irmã, você está passando por um momento difícil? Existe algum momento que você percebe que você foi tirado de uma vasilha e passado para outra? Às vezes é uma situação de um desemprego, mas aquilo é para mudar você, para tirar você de alguns costumes que você vai se acomodando com o tempo da sua vida. Se você estudou já ou já leu sobre a vida de José, chamado de José do Egito, né? José passou por várias vasilhas assim na sua vida. Os irmãos traíram ele, o venderam como escravo. Como escravo, depois ele é vendido de novo como escravo para um outro lugar. Num outro lugar, ele cresce lá como escravo e tem um problema lá com a mulher que era a esposa do dono dele e o acusa de algo. Ele depois vai para uma masmorra. Lá na masmorra ele conhece alguns caras, revela sonhos dos caras, um é promovido, o outro é morto, e aquele que é promovido tinha uma promessa para José que ia falar bem dele, esqueceu dele. Aí um dia ele tem uma chance de revelar um sonho lá do faraó e a vida dele muda completamente. José foi mudado de vasilha em vasilha, mas há um tempo em que ele está lá no faraó, ele já está no Egito, ele se torna um grandão lá no Egito, tipo um ministro da economia do Egito. Quando os irmãos dele vão lá para buscar comida, porque teve fome na terra, seca imensa, era a chance de vingança dele.
Os caras agora iam até ali, ó, que comer na mão dele. Ele tinha a chance de até de mandar prender esses camaradas. Mas ele olhou de outra forma. Lá em Gênesis 45, 7, ele fala assim: Deus me trouxe na frente de vocês para preparar o caminho. Foi isso. Ele foi na frente para ganhar experiência e agora para ensinar o caminho. Muitas pessoas que sofrem precisam aprender isso, que Deus vai usar você com a experiência que você teve ao longo do sofrimento, que você recebeu de Deus. Ele vai usar isso para solidificar a sua vida, treinar você, levar você na frente, para mais adiante você ensinar para outras pessoas também. É isso que nós temos ensinado aqui para muitas pessoas que sofrem. Algumas pessoas que passam por momentos difíceis, depois que passa esse momento, eu falo para eles: agora chegou o momento de você consolar outras pessoas. Assim são viúvos, viúvas, assim são pessoas que muitas vezes perderam filhos, assim são pessoas que muitas vezes enfrentaram uma depressão, uma perda na sua carreira profissional e financeira. Assim são aqueles que enfrentaram doenças difíceis e que agora podem consolar e orientar a outros. Eu vejo isso na vida da minha esposa. Ela tem quase que um ministério hoje com quem passa pelo câncer, porque ela sabe todos os caminhos, sabe as dicas para te dar. Falou: já passei por isso, vou te mostrar aqui o caminho. E ela está bem na saúde, está curada, tudo mais. Então ela fala: eu sou você amanhã. Dá esperança para a pessoa. Assim são aqueles que muitas vezes enfrentam momentos difíceis, de tragédia, mas que vencem esses momentos. São momentos na nossa vida que Deus vai nos consolar, e com aquela consolação que Deus nos dá, nós vamos consolar também outras pessoas na vida da gente. Por isso, meu irmão, prepara a sua vida, de vasilha em vasilha. Isso não significa só sofrimento. Aqui eu enfatizei o sofrimento, mas não significa só sofrimento. Paulo mesmo, ali não foi mais sofrimento. Na verdade, ele foi romper com o sofrimento, que era o problema que ele tinha o tempo todo com o judeu. Mas tem hora na vida da gente que a gente precisa fazer o seguinte: bater a mão na mesa ou bater a mão no peito e falar: eu vou mudar, isso aqui não pode continuar como está. Se eu estiver arrastando isso por mais tempo, eu só estou atrasando o projeto de Deus para a minha vida. Eu vou mudar o que precisar mudar na minha vida, porque como a Bíblia diz, Paulo mesmo diz: porque eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É isso. Eu convido você a ficar em pé comigo nesse momento, e eu ainda vou ler um texto com vocês. Paulo escreve então para essa igreja de Corinto, e ele escreve o seguinte, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, passamos a consolar os que estão passando por tribulações. Amém. Meu irmão, você que passa por momentos difíceis da sua vida, momento de tribulação, momento de mudança, ou que hoje você entende: essa palavra foi para mim porque eu preciso tomar uma decisão clara na minha vida. Eu quero te dizer que Deus não está te abandonando nesse tempo, ao contrário, como a gente canta aqui, Ele é fiel em todo o tempo. Ele está cuidando de você, está mudando você de vasilha em vasilha, e para isso, e por que disso, é que Ele quer usar você num novo tempo da sua vida. E nesse momento eu queria orar por você, que está passando por um momento assim. Se você sente que você está nesse momento de mudança, ou se você percebe que a palavra te acordou, que você precisa bater na mesa, ou no peito, porque às vezes a mudança é em você, e falar: eu vou mudar, faça sinal com sua mão, eu quero orar por você.
Deixa tua mão levantada. Querido Senhor, o Senhor está vendo cada uma das mãos aqui levantadas, como que dizendo: sou eu, Senhor, precisando de oração. Fortalece então esses meus irmãos e irmãs, que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que o Senhor os sustente nesse tempo, e dê aos meus irmãos e irmãs toda a sabedoria que eles precisam, e toda a força e poder do teu Espírito Santo que eles precisam, para enfrentar esse momento que eles estão enfrentando. Fortalece o teu povo, Senhor, sustenta o teu povo, Senhor, levanta aquele que está caído e abatido, Senhor, para que ele perceba a mão do Senhor sobre a sua vida, fortalecendo. Nós abençoamos os nossos irmãos e irmãs, que eles sejam cheios da tua consolação e da tua graça, e que no futuro venham eles a ser os orientadores, aqueles que vão dar suporte a outras pessoas que sofrem, mostrando como o Senhor foi bom com eles nesse tempo, e como o Senhor é fiel em todo o tempo, em que todo o tempo o Senhor é um Deus bom. Fortalece o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Com uma antecipação de ação de graças pelo que Deus vai fazer conosco, vamos aplaudir nosso Deus. Aleluia! Para Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Você tenha fortes experiências com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém? Me permita abençoar você. Que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Boa semana para você. Boa semana, Senhor te abençoe. Abençoe o irmão que está do teu lado, seu irmão e a sua irmã. Abençoe a vida dele, a família dela também. Que tenha uma boa semana. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Graça, paz e bênção.